Daí, pessoal, mais uma resolução. Dois lados opostos de um quadrado têm um aumento de 40% e os outros dois lados têm um decréscimo de 40%. A área desse quadrado aumenta 20%, aumenta 16%, permanece inalterada, diminui 16% ou diminui 20%. Bom, tem dois formatos resolutivos para essa questão que funcionam muito bem. Uma delas é por atribuição, que eu acho que é o caminho mais comum que o aluno pensaria de forma mais imediata como procedimento resolutivo. E tem também a possibilidade de resolvê-la usando um método mais algébrico, sem atribuição de valores, sim usando um lado L, um lado X, um lado P e assim por diante. Então vou aqui mostrar essas duas resoluções. A primeira delas por atribuição. Então vou criar um quadrado e vou atribuir para esse quadrado um valor de lado que seja benéfico, que seja que me ajude na resolução. Então vou colocar aqui um quadrado. Ok. E esse quadrado, então, a ele será atribuído um valor de lado. Claro que é um valor, como eu falei, um valor que me ajude, né? Um valor que seja um valor mais fechado, mais redondo, onde eu consiga calcular facilmente os 40% para acrescentá-lo e os 40% para fazer a retirada. Então, se eu coloco, por exemplo, que o lado desse quadrado mede 10, seja 10 metros, 10 centímetros, 10 quilômetros, ou não importa, eu tenho um lado 10, a área desse quadrado, lado vezes lado, 10 vezes 10, 100. Vou colocar aqui, ó, área, lado ao quadrado, ou lado vezes lado, área igual 10 vezes 10, área igual a 100. 100 unidades de área. Então, esse é o ponto de partida, é o meu quadrado referência. Lado 10, área igual a 100. E aí, desse quadrado, eu vou ter em um dos lados um aumento de 40% e o outro lado um decréscimo de 40%. Então, ele vai, de certa maneira, retangularizar, né? Ele vai deixar de ser um quadrado. Ele vai ter um lado mais comprido e um lado mais curto. Então, aqui eu vou fazer o formato desse novo quadrilátero. Olha só, agora mais intuitivo, ó. Ele vai ficar mais curtinho ali e mais compridinho para cá. Muito bem. Então esse aqui é o meu... Se eu coloco outra cor. Aí. Então agora pensa comigo, ó. Dois lados opostos tem um aumento de 40%. Então, como o lado é 10, então vou pensar assim, ó, aumento de 40%. Será o 10 que eu já tinha, mais 40%. Claro que é 40% do 10. Bom, aí intuitivamente 40% de 10 é 4. Se eu não sei isso, venho para o rascunho e faço 40% é 40 por 100 vezes 10, né? 40% de é 40% vezes 40% vezes. Cancela um zero. Aí eu tenho 40 vezes 1, 40. Divide por 10 vezes 1, 10. 40 por 10 é 4. Então tem um aumento de 4. Então isso aqui, ó, 40% de 10 é 4. 10 mais 4, 14. Então esse lado agora, em vez de 10, aumentou 40%, passa para 14. E esse 14 já poderia ter feito isso mentalmente, né? 10 mais 40%, 10 mais 4, 14. E o outro lado que encurtou, que diminuiu, eu tenho 10 menos 40%. Bom, eu não preciso calcular de novo esse 40%. Isso é 10 menos 4, que é igual a 6. Então aqui eu tenho 6. E aí dá para dizer que essa área nova, posso chamar até de área 2, fazendo com que aqui eu tenha a área 1. Esta área 2 não é mais quadrado, então não é mais lado ao quadrado, é base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro, comprimento vezes largura, como queira.
E aí essa área 2, então, 14 vezes o 6. E essa área 2 resulta em 84. 60 com 24, 84 unidades de área. Isso é a área 2. Então, observa que houve um decréscimo na área, né? De 100 baixou para 84. Então, não houve aumento de área, não houve aumento de área. Também não permaneceu alterada. Não permaneceu inalterada. Houve uma diminuição, ou 16% ou 20%. E aí, como que eu penso? Então, a diminuição foi 100, que eu tinha, menos 84, que eu fiquei, eu tive um aumento de 16, eu tive uma diminuição de 16. Esse foi o recuo. E esse 16 ele é referido a quem? Esse 16 ele é referido a partir do 100, né? Eu tinha 100 e diminuiu 16, ou seja, diminuiu 16 em relação ao 100. O que é 16 em relação ao 100? É 16 por 100, 16%. Então, diminuiu 16% a alternativa D. Então, isso era um jeito, né, de fazer, usando aí esse raciocínio de atribuição. Chutar um valor para o lado do quadrado e aí fazer a retirada e o acréscimo dos 40%. Tá? E aí, quando se faz esse tipo de procedimento, eu faço atribuição, faço chute, né, de um valor que seja, como eu falei, fácil de ser manipulado. Muito bem, aí vamos para um outro método. Então, vou pensar aqui agora, vou para o método, que é um método mais bonito, vamos dizer assim, né, mais elegante, mas não é o método mais corriqueiro para o aluno. Talvez o aluno não pense nisso, ou talvez até fique um pouco mais algebrizado e fique um pouco mais complexo. Eu vou aqui criar o quadrado de novo. Vou colocar aquela cor inicial. Está aí o quadrado. Só que em vez de colocar o lado 10, eu vou colocar um lado L. Então aqui, ó, tem lado L e aqui lado L. E aí a área do quadrado, vou chamar aqui de novo, ó, área 1, é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então esta área agora, ela não é numérica, ela é L ao quadrado. Pois bem, e quanto à segunda situação, onde um lado ele é aumentado de 40% e o outro lado é diminuído de 40%. Então eu venho aqui e vou criar o retângulo como eu fiz antes. Ok? E aí, olha só, o lado, esse lado maior, que ele ficou ampliado, ele foi ampliado em 40%. Então, eu tenho assim, eu tenho L, que eu já tinha, mais 40%. Ou seja, mais 40% de L. Vou fazer bem devagar aqui, ó, 40% do lado L. Então, eu tenho L mais... O que é 40% de? Lembra, 40% de é 40% vezes. Então, seria 40% vezes L. Isso é 40% de L. Cancela 0, aí eu tenho ali 0,4 vezes L, 0,44L. Então, L mais 0,4L. Isso também é meio intuitivo, né? 40% de alguma coisa é 0,4 vezes essa alguma coisa. Então, 0,4L. E aí, L mais 0,4L, somando isso, 1,4L. Então, esse novo comprimento, 1,4L. E o lado que diminui será lado L menos 40%. Então, seria L menos 0,4L. E aí não preciso calcular de novo. L menos 0,4L, 0,6L. Então, essa largura aqui, 0,6L.
E a área desse retângulo, que é base vezes altura, esta área é igual a 1,4L vezes 0,6L. A área é igual 1,4 vezes 0,6, vou fazendo o rascunho aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 84. Como se trata de 1,4 e de 0,6, eu tenho duas casas decimais, 0,84. 0,84 L vezes L, L ao quadrado. Isso é área 2. Bom, a diferença entre as áreas, né, foi e de novo percebo que houve diminuição, né, de L ao quadrado baixou para 0,84 L ao quadrado. E aí essa diferença, então, é dada por L ao quadrado menos 0,84 L ao quadrado. Isso resulta 0,16 L ao quadrado. O que é 0,16 L ao quadrado? Bom, lembra, ó, se 40% é 40 por 100 vezes, né, calcular 40% de é 40 por 100 vezes 0,16 vezes L ao quadrado é o mesmo que 16 por 100 vezes L ao quadrado. O que é 16 por 100? Bom, 16 por 100 é 16%. Então, essa diferença, né, esse recuo, essa diminuição, se deu como 0,16 L ao quadrado, ou seja, 16% de L ao quadrado, que era a área inicial. Então, diminuiu 16%, confirma-se a alternativa D. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.